Esse é o canal Deu Match e agora? Você sente falta da pessoa ou da ideia que criou sobre ela? A gente tem uma mania de roteirizar a vida, né? Então a gente acaba roteirizando também os relacionamentos que a gente vive. Então a gente vai fantasiando, criando as historinhas. E quando isso acaba, a fantasia vai junto, né? Então por isso que a gente não sabe direito se a gente gostava da pessoa no momento que encerra um ciclo, né? Se gostava da pessoa, da ideia que a gente criou, dessa história, dessa narrativa que a gente construiu na nossa cabeça, né? Eu acho que a gente perde contato com a gente mesmo, né? Desde cedo a gente tem falado isso bastante. E aí tem muita coisa que influencia o que a gente quer, o que a gente pode, o que a gente não quer. E a gente vai criando ideias, igual você falou, né? A gente vai criando ideias do que é bom pra gente. E aí a gente tem um problema que eu acho que os nossos relacionamentos eles são pautados pela ideia lá da Idade Média que existia sobre casamento, né? Então, tanto que o ritual do casamento ele é mais ou menos antigo, né? Então assim, a mulher entrando de branco, um homem entregando ela para outro homem, conduzindo e tal. E aí eu acho interessante assim que o pai e o noivo eles estão selando uma aliança ali, sabe? Era o que na Idade Média se fazia, né? Você criava casamentos para duas famílias se protegerem entre si, né? E aí foram criados os contos de fada, né? Os contos de fada são meio medievais, assim, né? Do cavaleiro forte, guerreiro, que aparece num cavalo branco para salvar, né? Então, assim, até os poetas da época, né? No Brasil tem o Gregório de Matos, mas o Gregório de Matos é outra coisa, na verdade, ele está falando sobre outras coisas, mas os poetas falavam sobre a donzela que era resgatada, né? Eu achei interessante você falando isso do casamento, é como se a gente só trocassem as figuras, mas permanecesse o mesmo papel, né? Então é um cara ali que te protege, porque um pai precisa fazer isso com o filho, né? Obviamente, mas um cara que te protege, que te mantém. Exato. E aí volta num dos outros vídeos, numa outra conversa que a gente teve, de que nesse momento é impossível estabelecer uma ideia de equidade, né? Sempre vai ter um superior, já que você transferiu esse papel de pai para agora para um novo cara, como é que você sustenta uma parceria, né? Algo horizontal, sabe? Como é que as conversas se mantêm horizontais, sendo que você ainda tem esse papel de que tem alguém que é quase dono de você, né? Que manda. Eu acho interessante estudar essas coisas porque a gente tem uma ideia de que essas decisões são nossas, né? De ter aquele casamento, de ter aquele relacionamento. Na verdade, isso tudo foi incutido na gente por várias coisas, né? A gente já falou sobre isso também, né? A síndrome da Disney, né? Então a gente cria essa ideia, essa fantasia de um casamento assim assado, de um homem assim assado, de uma mulher assim assado. E quando essa coisa não supre a expectativa, quando o relacionamento real não supre a expectativa, pronto, aí tem algo de errado, né? E a pior coisa que tem a expectativa é uma coisa boa às vezes, mas ela pode ser assim destrutiva, porque a gente criou aquilo na cabeça, não atendeu aquela expectativa que é idealizada, então tem alguma coisa muito errada com o mundo real. E é muito importante a gente lembrar que qualquer idealização, por definição, ela é inimiga da realidade. Porque o ideal é inimigo do real, né? Então se a gente idealiza um casamento, se a gente idealiza uma pessoa, aquilo lá vai criar um sofrimento pra gente. Eventualmente, a pessoa não vai atender aquela expectativa, ela vai ter muitos defeitos, porque as qualidades ideais ela não vai ter. Nem é justo, né? Você esperar tanto assim de uma pessoa. Mas não é justo, mas é justo porque as duas pessoas estão fazendo isso, né? Uma tá esperando, tá idealizando uma, que a outra tá idealizando a outra e pronto, aí fica nessa. Engraçado que no final das contas os sonhos que a gente tem não são nossos, né? Não são. Isso é certo. Ai, que eu sonho de entrar de branco na igreja, não sei o que, e ter esse feliz. E gasta dinheiro que nem grana, tem, que as né? pessoas nem têm, na verdade. Uma baita de uma grana. Pra atender esse sonho que não é seu, né? E é o que a gente tem sempre falado de autenticidade, de conexão consigo mesmo, de saber o que é que você quer de fato, né? Entrar em contato com isso. O que é que eu quero de fato? O que é um homem para me fazer bem mesmo? O que é uma mulher que me faz bem de verdade? Para além dessas idealizações, dessas fantasias,
né, desses sonhos que criaram pra gente, dessas idealizações, expectativas que criaram para a gente. Isso é passado até de família, de pai para filho, de mãe para filho. Claro. O pai sabe muito bem o que ele quer para a filha dele, né? Um homem que faça isso, que faça aquilo. E aí, e tem isso também, né? Às vezes a gente usa até a expectativa e a idealização até pra gente fugir, né? De ter que lidar mesmo com um relacionamento real, né? Porque tem seus Porque o altos e real baixos, né? não tem tanta graça, assim, É. quanto de fadas, quanto alguém vindo salvar aquele príncipe bonitão no cavalo branco e que te beija e que você... Felizes para sempre. Exatamente. A realidade é um pouco mais chata É do bastante que... mais chato. Tanto que o que mais faz sucesso são os filmes de, sei lá, de super-heróis. Não são os filmes do cotidiano, do dia a dia. É verdade. Precisa do boom, precisa das bombas estourando. Tem um filme de um adolescente, o diretor, ele fez o filme, se eu não me engano, o crescimento desse adolescente por 10 anos, e é o mesmo ator. Ai, meu Deus, como é que é o nome desse filme? Bom, enfim, um ator começa com, sei lá, 7, 8 anos e termina o filme quando ele tem 17, 18. Então o filme foi feito por 10 anos, eu acho, enfim. Mas o filme é chato. E não é... Porque é só a vida, o dia a dia, o cotidiano, sabe? E tá muito longe de ser um super-herói, né? É uma pessoa normal, igual a gente. Então, as nossas fantasias... Tudo bem a gente usar isso pra fantasiar, né? Para, nossa, que legal, nossa, que engraçado, nossa, que um carro, né, um Rambo atirando e matando todo mundo, como ele é forte e tal. Mas você saber que é uma fantasia, né? Isso é bem diferente. Pode ser usado, igual a psicanálise fala, para sublimar, né? Sublimar as neuroses e tal, mas é muito diferente de você querer transpor isso para um relacionamento. É injusto, como você falou, né? Aí você projeta, você cria ali a sua fantasia. Você não vai dar conta de sustentar essa fantasia, porque você também não é aquela pessoa boa, maravilhosa, 100% impecável, que vai estar bonita, bela e magra, pensando aqui nas mulheres, né, o tempo todo, dando suporte para esse cara. Em algum momento você vai, sei lá, falhar. Do mesmo jeito, o cara, em algum momento, vai pensando, né, nesses casais tradicionais aí, né, essas expectativas tradicionais. Em algum momento o cara vai falhar, em algum momento o cara vai adoecer, ele vai ter um problema financeiro, não vai dar conta. E aí? Porque é nesse momento que a vida tá acontecendo, né? Exatamente. Não é só quando acontece a viagem dos sonhos pra praia. Não, e tem uma coisa meio esquizofrênica, mas só antes de falar, eu queria só deixar registrado aqui que a doutora Thalita está usando conceitos da psicanálise. Ela falou projetar, tá? Peguei. Eu uso de vez em quando. Não, quando ajuda, né? Só pra justificar. Pra justificar. Mas enfim, é uma coisa meio esquizofrênica, assim, né? Porque a gente tem a fantasia, as pessoas têm a fantasia, e hoje em dia, com todas as mudanças que aconteceram, hoje tem muito divórcio, né? As pessoas não são obrigadas a ficar em péssimos relacionamentos. Às vezes a gente usa isso pra, né? Podia, às vezes, conseguir, né? Arrumar o relacionamento lá atrás e tal. Às vezes é uma coisa meio que a gente larga. Mas, aí as crianças nascem em famílias que não são as tradicionais, né? Só que ao mesmo tempo, existe a ideologia, a epistemologia de uma família tradicional, das pessoas que foram felizes para sempre, do príncipe encantado. Então não tem como atender. Então a gente acha que tá errado, acha que tá dando errado, né? Eu já ouvi umas pessoas assim, tipo, uma pessoa conversando com a outra na minha frente, eu observando ali, né? Aí uma tava falando... Fofoqueiro cuidando da vida dos outros. Não é antropólogo, né? É etnográfico. Aí uma tava falando como que era separado, mas como o casamento foi muito bom e tal, e deu tudo certo. Aí a outra, ué, mas se foi bom, por que vocês terminaram? Por que acabou? Por que acabou? Como se a única, ou pelo menos a principal, o critério para definir se um relacionamento é bom é se as pessoas ficam juntas. Até quando? Até o final da vida? Né? Tipo assim, tem tantas coisas envolvidas nisso aí, né? E eu acho também que o amor não é ilimitado não, tá? Eu acho que em algum momento ele pode acabar, assim, se não for nutrido, se não for bem administrado,
se a rotina não for bem administrada, eu acho que ele pode acabar. Eu não tenho essa fantasia de felizes para sempre, não. Eu tendo a ser um pouco mais realista. Por exemplo, né, a relação que se tem de uma mãe com o filho, eu não acho que esse amor é incondicional, eu acho que a mãe sente raiva do filho, o filho sente raiva da mãe. Eu acho que assim, em todos os contextos, quando se trata de duas pessoas se relacionando, em algum momento você vai sentir sentimentos ambivalentes, né? Você vai amar, você vai odiar, você vai estar com raiva, você vai querer celebrar, mas eu não acho que o casamento, os relacionamentos são indissolúveis, não. E Sim. isso não necessariamente quer dizer que enquanto durou, Uhum. foi péssimo. Que seja eterno enquanto dure, né? Eu acho que foi o Vinícius de Moraes que falou isso. Bom, mas isso dá até ensejo para nosso próximo vídeo, que vai ser sobre até quando, né, a gente fica no relacionamento, quais são os sinais, né, que a gente deve sair Quando dele. é que a gente sabe a hora de acabar, sair? de ir embora. Não, e assim, só para antecipar, eu acho que o fato de a gente poder sair de um relacionamento, a mulher principalmente, que antes não podia, né, só isso já faz a coisa ser mais saudável, né, porque as pessoas, não é a ameaça, mas o fato de você ter que cuidar da pessoa. Porque imagina você poder fazer tudo que você quer com a pessoa e ela continua lá, né? E a pessoa que não pode sair de um relacionamento, o que ela vai ter que aceitar, né? Vai ter que aceitar o inaceitável, né? Nesses casos, que era o que acontecia com a mulher, né? Sim, as coisas têm mudado. É Graças isso. a Deus, amém.